Boa noite, de volta depois de mais uma queda na conexão. Infelizmente está um pouco instável hoje a conexão por aqui. Peço desculpas, mas seguimos em frente e já vamos conseguir a conversa com o Zé Alves. De novo, você está sendo premiado, viu, Zé? Em 42 entrevistas, isso é a terceira vez que isso acontece apenas, infelizmente. Mas vamos torcer para não... A única coisa que eu vou pedir para você é que daí você retome do princípio, porque como caiu a conexão, não deu para gravar, né? Porque quando acaba a gente grava tal coisa e fica... Mas quando cai assim, a gente perde. Então, um minutinho para o pessoal voltar aí. Bom, desculpem a todos, caiu aqui novamente a conexão. Agora eu mudei de rede, tem 4 redes nesse apartamento. Agora eu mudei de rede, vamos ver se a rede... Essa rede em que eu estou agora, inclusive, se chama Funes Renzi. Então, com 2 referências argentinas, não vai cair numa conversa sobre a Argentina do 19. Só para provocar, eu estou usando uma rede hoje que é Rufo. Olha só. Mas estamos em boa companhia. Um diálogo literário, né? Isso seria um comentário legal para um dia, né? Quais nomes nós batizamos as redes? Mas tudo bem. Bom, o pessoal está voltando, mais um pouquinho. A gente estava com mais de 50 pessoas, agora voltaram 31. Boa noite. Desculpem termos caído novamente. Na verdade, eu é que caí. Mas agora, como a gente está só em redes com nomes referidos à literatura hispano-americana, o Zé Alves está na rede Rolfo, eu estou na rede Funes Renzi, não tem mais risco, não tem mais nenhum perigo da gente cair. Bom, como nós perdemos o princípio da live, porque caiu, eu vou voltar a apresentar o Zé Alves, porque essa é a gravação que vai ficar depois nas nossas plataformas. Hoje a gente tem a honra de receber o Zé Alves de Freitas Neto, professor do Departamento de História da Unicamp desde 2004. O Zé Alves é formado, é graduado em Filosofia pela Universidade de São Francisco, é mestre em Filosofia pela PUC de São Paulo, doutor em História pela USP e livre-docente em História pela Unicamp. Além de professor do Departamento de História da Unicamp desde 2004, desde 2017 ele é diretor do Conveste, o órgão que dentro da Unicamp promove o mais inovador, o revolucionário vestibular da instituição. O Zé tem dezenas de capítulos de livros e artigos publicados em periódicos científicos. Dentre os livros autorais eu destaco 3. A Escrita da Memória, em colaboração com Leandro Carnal, publicado pelo Instituto Cultural Banco Santos em 2004. Também de 2004, a transformação em livro da tese de doutoramento, que se chama Bartolomé Las Casas, a narrativa trágica, o amor cristão e a memória americana, que saiu pela Ana Blume. E acabou de sair, chegou ontem ou anteontem, né, as lojas Percorrendo o Vazio, Intelectuais e a Construção da Argentina no século XIX, editado pela Intermeios. A primeira questão que eu tinha levantado para o Zé, antes que caísse a conexão, era justamente quem são esses intelectuais argentinos do século XIX e qual a pertinência, qual a atualidade da discussão sobre a sua participação, sobre a participação desses intelectuais na construção, na formação, na idealização de uma Argentina. Então, agora, de preferência, sem mais intercorrências, vamos tocar o barco. Vamos lá, Júlio. Eu agradeço mais uma vez. Então, já que está ficando registrado por inteiro esta live, vou retomar os agradecimentos. É um prazer participar aqui, né, nesse esforço de comunicação que a Revista de História USP faz, nessas lives, nessas conversas. É uma honra mesmo, é uma maneira de me sentir acolhido na casa que também me formou. E, para não termos risco e responder diretamente, objetivamente, para que a gente possa ter tempo de falar mais coisas adiante,
Esses intelectuais, né, que eu estou chamando aqui, formam aquilo que na Argentina se convencionou chamar de geração de 1837. Trata-se de um grupo de letrados, de um grupo de gente muito jovem. A maior parte delas tinha 27 anos quando escreveu, quando atuou, porque são nascidos em 1810, ou se referem muito a 1810, um pouquinho antes, um pouco depois, que é o período que começa a revolução que leva à independência, né? Então, nesse sentido, estes intelectuais, ou essas figuras, estes letrados, eles são fundamentais para a interpretação dos processos acontecidos no Rio da Prata, mas também permitem extrapolar para outras discussões e outros debates no restante da América. Quero chamar a atenção, é evidente, que o maior nome entre eles é o Domingos Faustino Sarmiento, que não é o meu objeto de estudo. Meu objeto de estudo passa pelos outros nomes. Passa por Estevão Echeverría, que, no caso, é um grande poeta, escreveu, né, o La Cautiva, o épico, que é um dos que eu analiso no meu livro, que acaba de sair mesmo, é uma felicidade imensa trazer esse livro ao público brasileiro, e escreve o primeiro conto das Américas, que é El Matadeiro. Então, dois textos riquíssimos, não apenas pela sua originalidade, no sentido de caráter prioritário de publicação, de primeira publicação, mas também pelo tipo de tema que eles apresentam. E o outro conjunto de fontes, eu destaco uma outra figura, que é o Juan Bautista Alberdi, que junto com Juan Maria Gutierrez participa da criação de uma revista de costumes, chamada La Moda, uma revista pouco explorada, pouquíssimo estudada, mas que tem temas e debates muito instigantes, é de curtíssima duração, porque obviamente sofre a perseguição diante de um governo autoritário do Juan Manuel de Rosas, e é nesse contexto, né, que nós estamos falando de uma Argentina aí por volta dos anos 30 até 1852, que vai o governo do Rosas, de 1829 a 1852, com algumas alterações de interrupções de governo muito, muito momentâneas. Mas é a grande figura política, é esse caudilho. E esses intelectuais, eles emergem na cena política exatamente como uma forma de fazer oposição, como uma forma de construir um discurso e marcar o espaço em que eles atuam. Então, essa geração de 37 tem um caráter não suplantado dentro da história argentina. Eles são obras seminais, obras de referência, e apresentam também um conjunto de referências políticas sobre um suposto caminho que tem que ser seguido. É esta a grande questão, porque parece, como vários intelectuais, e esse é um debate, né, que a gente sempre retoma na figura do papel do intelectual, parece que eles gostam de se ver ou de se apresentar como clarividentes do rumo que deve ser seguido. E, consequentemente, isso também tem denúncias em relação ao governo que se vivencia, mas tem também autoritarismos em relação aos discursos que são produzidos. E, hoje em dia, a necessidade de voltarmos dentro do debate historiográfico é exatamente pelas outras apropriações que precisam ser feitas. Obras canônicas, e aí eu gosto muito da maneira como o professor Elias Saliba define nas suas utopias românticas, né? Obras canônicas são obras coercitivas. A gente não chega até elas de uma maneira ingênua, a gente já chega a elas sabendo o que elas são, o peso que elas têm, e é por isso também que é difícil fazer um trabalho sobre elas, porque você tem que encontrar um outro caminho, ou pelo menos encontrar algo a mais a ser acrescentado, a ser produzido. Então, a geração de 1837 produz essa referência intelectual para aquela sociedade e oferece um discurso que, de uma maneira ou de outra, ainda voltamos a ele na atualidade. Acho que, em linhas gerais, essa é a geração de 1837. E um diferencial da Argentina, neste caso, é que em poucos países, nós não temos um quadro parecido no Brasil, do ponto de vista que, sim, existe um conjunto de pessoas às quais nós voltamos como sendo qual é a alternativa ao processo político que estava em curso. A alternativa, quer dizer, não é, nem chega a ser tão alternativa, porque ele também vai ser parte do processo político e eles também chegarão ao poder, mas há uma formulação teórica, intelectual, discursiva, ensaística, que justifica a presença e esse debate. Maravilha. Há uma diferença no subtítulo do seu livro, que acabou de sair, em relação ao subtítulo da tese, né? A tese
o subtítulo da tese era Letras, Discursos e Costumes na Argentina da Geração de 1837, que certamente não teria nenhum tipo de apelo comercial. O livro, por sua vez, se chama Intelectuais e a Construção da Argentina no século XX, no subtítulo. No entanto, o título foi mantido, Percorrendo o Vazio. O leitor abre o seu livro, e daí quando eu abri o meu telefone hoje cedo e vi a sua mensagem de ontem à noite com a epígrafe do livro, que depois você também divulgou nas redes sociais, eu fiquei profundamente emocionado e, como eu brinquei com você, eu não ia deixar de citar na live. Você usa uma epígrafe maravilhosa do Manuel de Barros, que diz assim: a mãe reparou que o menino gostava mais do vazio do que do cheio. Falava que os vazios são maiores e até infinitos. Quem já estudou o século XIX argentino não costuma falar muito em vazio, costuma falar em deserto. Você preferiu o vazio ao deserto. Para além da carga lírica, por que vazio é maior que deserto? Qual é a infinitude desse vazio? Bom, Júlio, esse é um grande desafio e, obviamente, que aqui também eu dialogo com a minha formação original na filosofia, né? E quando eu tenho esse tema e essa geração de 37, e eu citei na resposta anterior que eu fujo do Sarmiento, mas eu não tenho como fugir dele, ele só não é o interlocutor direto. A minha grande questão, a minha pergunta originária era: o que existe antes dessa dicotomia, ou dentro desse exercício binário que se usa para explicar a história argentina? Então, nesse sentido, o recuo, e aí eu encontro as referências dentro da obra do Echeverría, né? Pensando que, obviamente, o texto do Echeverría fala do deserto, né? Incomensurável, né? É isso que a historiografia com Túlio Halperin-Dong vai fazer, né? Vai ser um título de uma obra clássica, mas eu procurei fugir do deserto para não cair numa, vamos dizer assim, em um certo preciosismo de que a natureza física incomensurável, aberta e misteriosa, como é dito o deserto, mas que eu pudesse transformar ou trazer de uma forma ou outras perspectivas, que também aparecem no texto do Halperin. Não estou dizendo que ele é reducionista de jeito nenhum, mas é que o conceito de vazio, quer dizer, nem é um conceito. O vazio, ele é mais instável do que a dualidade. E que eu estou falando que não é um conceito porque eu vivi apanhando por conta disso, né? Porque, afinal de contas, como é que você escreve um negócio desse? E porque se ele fosse um conceito, ele estaria pronto e ele transmitiria uma carga de informação imediata quando eu falo, por exemplo, civilização, barbárie. Estes, sim, são dois conceitos com suas variações, mas eles são suficientemente estáveis para comunicar algo. No caso do vazio, não. Então, eu penso o vazio muito mais numa lógica de dispositivo, tal como Foucault. Então, é um conjunto heterogêneo de referências, de discursos, de instituições, de proposições morais, filosóficas e sentimentos. E o vazio, ele entra, e aí é importante dizer, ele entra porque ele vai se conectar com a revista La Moda. Porque é uma maneira de colocar esse debate que não está na conquista do interior e na conquista do deserto. Mas é porque ele precisa ser, porque a barbárie ou os riscos, eles existem em Buenos Aires. Então, é uma revista produzida para mulheres e jovens na cidade de Buenos Aires. Então, eu tenho aí uma demanda política que esses autores apresentam e também que é a demanda do ideário liberal, mas é também uma questão cultural de transformar e civilizar aquele que está ali. Então, o vazio não é o nada. O vazio não é a ausência, mas é a incompletude. E desta maneira, a minha provocação, ou pelo menos a minha ousadia, né, era pensar que essa ficção argentina instaurava um sentimento e uma significação política que apresenta esse continente vazio. E a ideia do deserto, para mim, ela é suficientemente atrelada, prioritariamente atrelada a um discurso geográfico. Então, a um discurso físico-espacial. E a questão aqui são os costumes. Então, esse vazio precisava ser descrito na ficção e preenchido
nas recomendações de costumes e de hábitos e de práticas culturais que deveriam ser transformadas. Então, é essa dimensão aberta do vazio que me instigou. E, obviamente, é nesse lugar eu tive, por exemplo, o privilégio de ter uma banca de altíssimo nível, né? Jorge Maia estava, a Miriam Garrett, Gabriela Pellegrino, Marco Pamplona, e presidido pela minha colega de departamento, que tem menos relação com o tema, mas é porque é a praxe das universidades, era a professora titular que preside, que é a Margarete Rago, que também deu grandes contribuições. Mas o Jorge Maia, assim, você encontrou uma maneira de dizer algo diferente sobre algo que nós não pensamos. Então, eu desloco temporalmente, né? E aí, ao não entrar na questão do deserto, ou não ficar no deserto, porque tem mais bibliografia para isso, não apenas o Ralph Ering, mas também o trabalho do Fermín Rodrigues, de 2010, né, um crítico literário, que traz essas questões. Então, mas o deserto, para mim, ele lida um pouco aí com a leitura de uma certa maldição. O vazio vem com entre a maldição e a possibilidade. O vazio vem com uma outra perspectiva, né? O vazio vem com uma perspectiva assim, por que é que são os homens das letras? Por que são essas figuras que estão querendo trazer para nós aqui algumas provocações e algumas outras reflexões? Então, e eu coloco percorrendo no gerúndio, você não, livro no gerúndio não vende. Bom, eu não sei se vai vender, não é essa a questão. Mas aqui, né, quando me disseram isso, eu fiquei assim, abismado. Consultei outros colegas que trabalham com edição. Falou, não, às vezes sim, às vezes não, mas eu não poderia colocar o vazio. Como eu invento um livro chamado Vazio? Não faz sentido. É que naquilo que eu construí enquanto estrutura interpretativa e aquilo que, de alguma maneira, eu busquei estimular uma reflexão para pensar o caminho de chegar até ali, eu fui percorrendo, porque eu não estou inventando. Eu estou querendo mostrar, porque, por exemplo, a palavra vazio vai aparecer em La Moda uma única vez. Tá? Mas na maneira que aparece, eu falei, bom, mas isso é o que o Echeverria, que não participa de La Moda, porque acha aquilo lá muito absurdo, muito pouco, muito rastaquera para a figura que é Echeverria. Né? Tipo, como é que eu vou abdicar dos meus textos, das minhas discussões com os grandes nomes do romantismo europeu, para produzir uma interpretação dos fenômenos locais, falando de como que as pessoas devem se comportar na missa, falando de como são mal educados e que ficam aí assoviando para as mulheres no meio das ruas. Né? Então, assim, coisas que, evidentemente, ao ler a revista, eu pensei, bom, tem alguma chave aí, que, claro, é o exercício e a liberdade e a graça e a beleza de fazer história, né? Em que você pode ter com rigor, com justificativas adequadas, mas você pode aproximar fontes. Né? Então, é esse exercício, inclusive, e claro que também a gente já está fazendo isso na livre docência, não no mestrado. É mais prudente. Antes que apareçam orientandos querendo coisas assim. Não, estamos lidando com o mesmo grupo de pessoas que estão fazendo as mesmas coisas. Então, é nesse sentido que eu me senti desafiado, ou pelo menos me moveu por uma década aí pensar em torno dessa noção de vazio. Porque, e é isso, se me permite, eu não sei se eu estou me alongando ou não, né, mas... Não tem problema nenhum, alongue-se quanto quiser. A gente está aqui para te ouvir. Porque essa também é uma questão que aparece para poder responder à ideia de que na América toda a natureza ela é excessiva. Ela não. Né? Aqui, na região, para aquelas figuras de Buenos Aires, que é bem claro que isso se diga, que na verdade acho que eu deveria... o grande exercício seria alguém escrever o contrário, né? Escrevendo do interior o que eles estão chamando para dizer que não existe, né? Mas claro que eu já fui provocado em relação a isso, mas por isso que eu tenho que circunscrever bem de pessoas que estão em Buenos Aires escrevendo e falando desta maneira em relação a esse vazio. Então é essa maneira também de provocar esse deslocamento, né? E encontrar aí caminhos, né? Que os textos de Echeverria mostram abertamente e que, claro, isso estimula aí uma série de debates. Então, o vazio como um problema é um exercício de retroceder nas narrativas, né? E retroceder. Então, eu tenho dois desafios. Tive, né? Não sei se está resolvido ou não.
O primeiro desafio metodológico, que é não cair no essencialismo, existe um vazio, ou um essencialismo de um discurso político de que nada acontece. E o desafio historiográfico, que era reposicionar o debate da civilização e barbárie, que esse é muito mais difícil. Mas aí, o fato, tanto do Halperin Dong em 1980, Uma Nação para o Deserto Argentino, e o Fermín Rodrigues, em 2010, invertendo, que é um deserto para a nação, eu me senti desafiado a entrar aí, né? E distanciar-me de uma certa teleologia nacionalista, porque a vantagem de se fazer história sobre outro país, não sendo daquele país, é que a gente não tem o apego nacionalista que tem que chegar em determinado lugar, né? Então, a gente pode vislumbrar o esforço para formar a nação, mas com os grupos existentes e com aqueles também que não estavam participando. Então, nesse sentido, a gente consegue ter uma certa liberdade. Eu costumo dizer isso aos meus alunos. Nós perdemos muito, muito ao fazer história dos países vizinhos em detalhes, em questões complexas que às vezes nos escapam, mas a gente ganha também na amplitude, né? E a distância ajuda a criar perspectiva. Então, acho que nós podemos fazer um tipo de trabalho e de crítica em relação à geração de 37, sem cair, né, nos lugares comuns que boa parte da historiografia, e que isso é muito pautado na história argentina, de uma historiografia que vai se reposicionando conforme os embates políticos se ressurgem, né? Então, acho que esse é um dos pontos. Importantíssimo o teu comentário. Vamos voltar já para o vazio, né? Mas importantíssimo o teu comentário, porque é sempre uma questão que assusta um pouco os nossos alunos, né? Afinal de contas, eu não passei toda a minha formação básica estudando história da Argentina. Como eu agora vou partir do zero? Se durante 8, 11 anos foi história do Brasil, foi história da Europa, só o que eu aprendi, né? Mas é justamente isso, né? Tem esse encanto do desvelamento e, ao mesmo tempo, essa capacidade de não se deixar tocar por essas exigências, por tantos compromissos que a gente acaba por assumir, às vezes a contragosto, mas acaba por assumir quando estuda a história do próprio país. Ou seja, a gente está vendendo nosso peixe aqui de estudar a Exato. América Hispânica, né? Sem dúvida, sem dúvida. É a melhor parte da história para se estudar. Claro, claro. E várias pessoas que estão aqui nos assistindo, eu tenho certeza que concordam com isso. Ô Zé, você já destacou duas vezes algo que é muito importante, muito interessante no seu trabalho, que foi essa disposição de não deixar de dialogar com o Sarmiento e com a noção de civilização e barbárie, mas, ao mesmo tempo, não tem como não tê-lo meio como um espectro, não é? Que fica rondando a gente quando pensa o século XIX. A Janice concordou, olha só. Não tem como não ter como espectro isso. A analogia que, pensando um pouco nos teus temas, nas suas questões de cabeça, partiu, e daí eu vou puxar a lebre não, a brasa um pouco para a minha sardinha, partiu de uma observação que o Ricardo Piglia faz num ensaio muito bonitinho sobre o Facundo, que é todo concentrado naquela ideia de que as pessoas muitas vezes se enganam e falam civilização ou barbárie, e na verdade é civilização e barbárie. Ou seja, ele não está falando de uma alternativa, ele está falando de um conjunto tensionado. Você lidou diagonalmente, transversalmente com civilização e barbárie, mas você estabeleceu um outro E no seu trabalho. Você trabalha com as tais obras canônicas de que você falava agora há pouco, La Cautiva, El Matadero, e você trabalha com a La Moda, com a revista, né? E é muito curioso porque, por mais que os tempos passem, as pessoas muitas vezes continuam achando que lidar com dois universos, dois registros culturais tão distintos, é uma alternativa ou é uma oposição e não um conjunto, né? Então você refez o seu conjunto de outra maneira e de uma maneira extremamente instigante. Você falava agora há pouco de La Moda, mas eu queria que você detalhasse mais o que exatamente essa revista, o que esses pensadores foram fazer na revista, quem é o público, né? O que esses letrados pretendiam. Conta um pouquinho de La Moda para a gente e dessa sua disposição, que eu acho que é um eixo importantíssimo do teu trabalho,
essa tua disposição de colocar um E. Eu trabalho com a Echeverria, eu trabalho com, com a grande literatura canonizada, né, na enésima potência, mas eu trabalho também com uma revista de circulação ampla. Bom, Júlio, essa era uma maneira de também solucionar os impasses que eu via nessa interpretação sobre a história da Argentina e essas figuras da geração de 37, né? Primeiro porque eu via sempre as referências no debate historiográfico em relação à La Moda, mas eu não encontrava nada, nem ninguém escrevendo sobre La Moda. Os parágrafos curtos e dizia isso. Trabalha sobre costumes, trabalha sobre dirigido aos jovens e às mulheres e tal. E aí a minha pergunta é assim, mas era um outro vazio? Assim, como é que ninguém escreve sobre isso? Como é que não tem, né? E, de fato, eu posso até contar um pouco a respeito disso, que, de fato, tinha uma edição facsimilar no centenário da revista e que supostamente existia na Biblioteca do Congresso. Eu fui várias vezes, nunca encontrava. E sabemos bem que alguns das bibliotecas e arquivos são bastante caóticos, né, na Argentina. E numa das visitas de uma orientanda minha, procurando outra coisa, apresentaram para ela. Ela encontrou. Uau! E aí eu Nossa! falei, opa! Então, e eu já estava, ao momento que eu já estava desistindo, porque eu falei assim, bom, talvez eu esteja insistindo numa coisa que não faça sentido, porque se ninguém escreveu, talvez não haja muita coisa a dizer, né? E o que eu acho interessante é que é uma revista curta, 23 publicações apenas, ou seja, era um por semana, né? Então, são curtas, depois ela aumenta, mas ela ela se divide em 4 grandes seções, se eu posso dizer assim. Uma para falar sobre letras, então, para falar o que deve ser lido, quais são os bons nomes, e vai dizer que jamais ali encontraria uma palavra feia, uma letra mal escrita, né? Ao mesmo tempo que se propõe a ser um discurso jovial e para falar também dos costumes. Então, esses caras, você consegue imaginar o Alberti falando sobre penteados, sobre como que as mulheres deveriam pentear-se, né? E aí, essa é uma questão interessante, porque o livro, a revista vai trazendo essas questões, eu volto a elas, mas só para terminar a história da revista, né? Aí, quando eu tive acesso, enfim, eu consegui, porque essa minha aluna fotografou e trouxe para mim, em seguida, passou uma questão de alguns anos, a Biblioteca Nacional reeditou. Então, isso também, e foi aí que eu falei assim, olha, ou eu publico logo, porque eu estou atrás disso aqui há muito tempo, ou vai aparecer aí vários outros textos. El Iniciador é uma repetição, na verdade, vamos dizer assim, repetição. La Moda é embrionária de El Iniciador. O Iniciador, que foi editado em Montevidéu, ele teve uma vida muito maior e ele teve outras perspectivas, inclusive o Echeverria, resistente em La Moda, participa do El Iniciador. E então La Moda vai ter essas questões envolvendo um primeiro momento, então, formação, cânone para formação de repertório, de música, sempre terminava com uma partitura. Eu não entendo de música, mas de qualquer forma é algo que, para quem tenta saber se tem algumas coisas ali, falava sobre os costumes, então, do ponto de vista da sociabilidade, como é que as pessoas deveriam portar-se. Então, aí, o discurso da civilização, ele entra, porque, afinal de contas, como é que é Buenos Aires? Vamos lembrar do Sarmiento, então, quando é assim, Buenos Aires, Rousseau passa de mão em mão, Buenos Aires é a civilização, Buenos Aires. E nós estamos vendo que está descrito tanto no El Matadeiro, que o El Matadeiro não é no interiorzão, mas é ali na província, né? E a outra questão é ver dentro da revista que fala dos hábitos das pessoas. E aí eles vão colocando questões sobre marcar visitas, verdadeiro manual de etiqueta. Não é algo... Agora, tem um momento... Qual é o ponto? Qual é a dificuldade de se produzir um tipo de publicação como essa? É que você está dizendo que a população é mal educada. Então, eles começam louvando o público, louvando esse povo que vai fazer a revolução, que vai transformar, que vai incorporar uma pauta republicana. Eles falam isso. A mulher será a mulher republicana. Temos que educar a mulher, e em algum momento eles escrevem assim, temos que educar a mulher para ela ser livre dos homens, porque ela é formada para ter 2 tipos e ser abandonada pelos 2, pelo marido e pelos filhos.
curioso, né, pensar estes caras, porque são só eles, obviamente, né, os textos não são assinados, né, alguns sim, outros não. Então, eles vão com essas maneiras de dizer essa mulher republicana precisaria se emancipar. E dentro dessa perspectiva da mulher que se emancipa, né, a Francine Macielo vai dizer, por exemplo, que as mulheres representam o verdadeiro sujeito excluído do rosismo. Né? Então, para poder falar para elas e para os jovens, é porque eles esperavam angariar apoio para a pauta republicana. Só que não terão tanto público e eles começam a criticar e a detonar o próprio público. Então, então eles vão falar assim, o que os argentinos gostam? Os argentinos só gostam de discutir gado, só falam sobre couro, só falam sobre sapatos. Então, isso aqui não vai dar certo. Então, visivelmente, você percebe o entusiasmo deles, talvez entusiasmo de gente quando começa uma pesquisa. Mas depois, puxa, mas eles começam entusiasmados, até ali a revista número 6, 7, aí eles começam a perceber um distanciamento. E no final, por exemplo, a literatura perde espaço. E aí é ataque em cima de ataque ao rosismo. Tem tentativas de acomodação no final, de que não, se por acaso, né? Porque há um debate em torno da própria do momento em que a geração 37 tenta fazer alguns pactos para poder sobreviver. E nesses pactos implicaria participar, inclusive, do governo rosista. Né? Então, acho que esta é uma questão que, obviamente, depois de tanto tempo, e da maneira como se consolidou na tradição historiográfica, nunca houve tentativa de aproximação, mas a gente sabe que sim, e a revista está ali para mostrar, inclusive, estas oscilações. Né? Então, eu acho que tira o lugar consagrado ou quase sagrado da geração de 37. Né? E permite ver que eles estão tentando falar de outros assuntos. Então, eles falam de temas, como eles dizem, aparentemente frívolos, eles têm que responder isso. Nós não tratamos de frivolidades. E aí eles são irônicos com o público. Você, não sabia que em Buenos Aires tinha tanta gente erudita, porque eles começam a receber, claro, a gente deduz, né, porque não é painel do leitor, né, mas eles respondem a alguns leitores, ou mesmo que eles criem ficcionalmente esse leitor, de que os temas que eles tratam, eles não tratam em profundidade. Então, eles não aprofundam nas grandes obras filosóficas, eles não aprofundam nas lições sobre Victor Hugo. Gente, a publicação é curtíssima, tem 4 e depois tem 8 páginas, entendeu? Mas o que é impressionante é a precisão com que eles escrevem. As frases são, assim, lapidares, né? Então, eles vão falar que era necessário escrever para o povo. Então, tem esse lugar do intelectual, né? Obviamente que a expressão vai ser cunhada depois, mas esse lugar do letrado, do intelectual que escreve para o povo, né? Aquele lugar posto dentro de uma determinada referência e espacialidade que eles se arvoram para poder dizer. E as resistências do público. Tanto que eles vão dizer que a revista não era um plano de hostilidade contra os costumes atuais da cidade, como fez parecer para alguns. Né? Quando você tem que escrever isso, né? E eles continuam, filha das ideias portenhas, nós não admitimos esses ataques. Né? Afinal de contas, é uma jovem Buenos Aires que se levanta contra a velha Buenos Aires. Então, aqui você tem, sim, uma nova Buenos Aires. A Buenos Aires de 1810. E este é um dos grandes pontos que daí o sentido de vazio faz ainda mais sentido para mim. Que parece que eles estão sempre recomeçando. É nesse sentido que esse debate ou essa discussão eu posso deslocar, por exemplo, para fenômenos e processos políticos e culturais nos anos 20, nos anos 50, e qualquer governo que se instaure, parece que eles estão começando do zero. Então, é esta questão de ter sempre um embate, né? Do que deve sobreviver. Então, e aí eles vão fazer muitas e muitas caricaturas. Tem muita coisa que eu perco, evidentemente, porque não tem referências e não sei se... Que eles colocam boletim cômico. E aí o boletim cômico é para você se divertir com as mazelas das pessoas. Né? Então,
Acho que tem várias questões que no livro eu descrevo bastante disso. Vocês terão oportunidade, quem não tiver a oportunidade de ter acesso diretamente à revista, faço inclusive um apêndice ao final, indicando tudo que aparece em todas as colunas Ah, que da coisa, ótimo. para que talvez interesse para alguém em algum momento. Então, já que foi mapeado, vamos deixar isso aí para ver como é que fica, né? Claro, claro. E é interessante, né? Você usou uma expressão, mais ou menos na metade da nossa conversa, sobre a clarividência, não é? Esses pensadores que se supunham clarividentes e que, obviamente, vão se chocar quando o público não perceber quão certos eles estão e não seguir os rumos que eles indicarem como os devidos, como os corretos, etc. Né? Você falava agora há pouco, é sempre um recomeço, é sempre um reinício, né? Esse descompasso entre aqueles que escreviam a revista e os que liam a revista, ao trazer por um outro caminho, por um outro eixo, a discussão sobre o vazio, também nos ajuda a entender, de uma forma mais geral, os impasses da construção nacional argentina? O novo como esse inalcançado e que precisa, portanto, ser refeito? Eu penso que sim, né? Eu acho que essa é uma das grandes questões que me motivam a voltar ou a ter feito esse estudo, né, em torno do de La Moda, por conta dessa maneira como os intelectuais, porque observe o drama também desses jovens, porque eles estão convictos, eles têm certeza de que as luzes vencerão, né? Eles são derivados desse discurso e derivados dessa perspectiva de que precisa olhar para isso, pegando a frase, né, pegando a ideia da Tiveria, né, que é olhar, ter um olho nos problemas locais, mas estar antenado com os faros, com as luzes que guiam no mundo inteiro. Olhar para a experiência dos outros, mas responder aos problemas que são efetivamente nossos. E à medida em que eles descrevem um problema, e eles têm um problema real, concreto, de perseguição política, eles têm um problema real de perseguição, de violência assustadora. E eles denunciam. Então, portanto, assim, a lógica não funciona. Só que eles brigam com o povo e não brigam com a lógica. Porque, claro, ele não pode abdicar daquilo que dá sustentação ao seu discurso. E aquilo que está dando sustentação ao seu discurso são os princípios de uma tradição política, são os princípios desse liberalismo, dessa tradição liberal, vamos chamar assim, grosso modo. Lígia, me perdoe aí na simplificação, mas vamos pensar dessa maneira num primeiro instante. Então, a construção desta república, ela tinha que enterrar esse passado e tinha que dar as perspectivas e as possibilidades de uma construção que permitisse esse público jovem ser protagonista de uma nova história. Mas é nesse mesmo momento e nessa circunstância que há um descompasso. E aí eu acho que o problema desses intelectuais da geração de 1837 não deixa de ser o problema de muitos intelectuais de hoje. É nesse sentido que a figura do intelectual, com uma certa tipologia, ela envolve essas questões de que quer comunicar-se, mas há um descompasso entre aquilo que está sendo dito. Porque observe o drama deles, né? Eles têm todas as certezas do mundo, só a realidade que não acompanha. E esta é a grande questão. E nesse sentido, eu acho que La Moda é um exercício extraordinário, porque ao perceber que há um descompasso, vamos começar pelo básico. Claro que esse básico, se nós formos olhar, e alguém que acompanha, um estudioso de literatura como você é, perceber o que eles estão indicando para ler e o como ser lido, né, você vai perceber que está muito alto este lugar, né? Por isso que eu, por exemplo, identifiquei muito mais nas questões cômicas e nas questões de cenas de cotidiano, né, a maneira como as pessoas diziam. Mas o texto também é muito cifrado, vai falar das cores, né, a moda como passageira e que tipo de cor, e aí está fazendo referência às cores políticas na oposição ao rosas. Então, essa linguagem política está na revista o tempo inteiro, mas ela está camuflada
No final, como eu disse, vai ficar muito aberto, mas ele vai camuflando situações do ponto de vista do desejo de liberdade, de não viver, de não ser escravo, de não abdicar, né, das suas potencialidades enquanto figuras políticas, né? Então, era necessário produzir uma ruptura, e essa ruptura se faria pelo caminho da educação, pela ilustração, por tudo isso que tá atrelado. Um dado muito curioso é que eles falam que eles não são românticos. Não somos. Descem a lenha no romantismo. Nós não temos. Dizem que somos românticos, nós não temos nada do romantismo, porque o romantismo. Mas eles se inspiram muito, né? No Mazzini, né? Então, obviamente que isso é o movimento da jovem argentina, né? do movimento que existe em torno do salão literário, né? Esquecemos de falar que todo esse pessoal se reunia antes num salão literário que reunia aproximadamente 500 a 600 pessoas por noite em cada uma das suas sessões, numa cidade de aproximadamente 40 mil habitantes. Ou seja, não era um movimento de pouca monta, né? De pensar que as pessoas iam lá para discutir filosofia, para ler textos. E agora eu vou responder a sua pergunta sobre os títulos, né? Que tinha as letras e os discursos, porque eu analiso também os discursos do Echeverría no salão literário. Exclusivamente os dele no salão literário, né? Mas também aparece, e obviamente que isso muda por sugestão editorial. Mas eu acho que eu me perdi na pergunta, mas era isso. Eu acho que sim, eles reposicionam esse debate e colocam, eu acho que instiga esse lugar que os intelectuais sofrem, porque é um país que tem uma tradição cultural distinta, por exemplo, da nossa, em relação ao papel que os intelectuais exercem. Então, o papel de instâncias em que os intelectuais falam tem uma reverberação muito maior, seja porque a universidade existe como uma grande entidade política e cultural, seja por causa da imprensa, né? Ou seja, há um tipo de imprensa muito mais que parece que atua muito mais, né? Assim, ou que parece que tem maior força e fôlego do que tem aqui, por exemplo, né? Então, acho que ao longo da tradição nós vamos ver vários intelectuais, você estuda Borges, exatamente, você vai fazer literatura, mas a sua posição política vai ser cobrada sempre. Você não pode, pura e simplesmente, ser o cara das letras. Você não pode, pura e simplesmente, ser o professor que entra para dar aula. Você não pode, pura e simplesmente, ser o pesquisador. Demanda posicionamento, né? E isso, obviamente, tem pontos positivos e pontos negativos em relação a isso, né? Eu acho que vamos vendo aí alguns métodos complicados que depois, inclusive, a história vai tratar de mostrar e complicar aí as explicações que nós estamos tentando dar. Agora é incrível, né? Seja 170 anos atrás, seja hoje, 170, 180 anos atrás, seja hoje, muitas vezes, como você disse, os intelectuais ou aqueles que se arrogam a condição de pensadores padecem da síndrome do velho marinheiro, né? Ouvem os mortos, mas não conseguem se fazer ouvir pelos vivos, né? Projetam o futuro, mas têm uma dificuldade em relação muito grave, muito séria com o presente, né? Zé, tá acabando o nosso tempo, mas foi, cara, sensacional, uma delícia. Eu imagino que todo mundo que acompanhou ali já até comentou aí no chat. Todo mundo que acompanhou tá louco para ler o livro e tem que ler mesmo. Parabéns pelo trabalho e, de novo, um privilégio ter você aqui, ter a Unicamp representada mais uma vez, né? Porque é nesses diálogos, é nessas construções, é nessa capacidade de mostrar a beleza, a emoção da pesquisa que vale a pena o trabalho da gente, né? Só uma observação, o Gabriel Coelho perguntou se a live vai ficar salva. Sim, Gabriel, ela fica no IGTV aqui do Instagram e daqui a alguns dias ela vai para o nosso canal do YouTube e depois o áudio vai para os tocadores de podcast, Spotify, Deezer, Apple, para todos. Mas, Zé, maravilha, brigadíssimo, cara. Muito obrigado, obrigado mesmo, Júlio, obrigado, Janice, tá dando parabéns aqui, minha orientadora querida, também Maria Lígia, vários outros colegas professores e professoras orientando os alunos. Para mim, realmente,
vou voltar à ideia da epígrafe do Manuel de Barros, né? O vazio tem muito mais coisas para ser explorado do que aquilo que está cheio. E eu acho que a civilização e barbárie são discursos do que está cheio. O vazio me permite deslocar e chegar, inclusive, até aqui para conversar com vocês. Eu espero ter boas interlocuções na conversa aí, depois que vocês tiverem a oportunidade de ler o livro aí. Tá bom? Agradeço mais Certamente. uma vez. Vamos percorrer juntos o vazio, a Vamos, infinitude do vazio. vamos sim. Bom, obrigado para todo mundo que acompanhou essa conversa. Daqui a 15 dias tem mais com a Mariana Vilaça, da Unifesp. E obrigado a todos. E, mais uma vez, obrigado principalmente para vocês. Um grande abraço. Obrigado, Júlio. Um abração, pessoal.